reverência a meu Senhor, Srila Bhakti-Rakak Srila Devi Goswami Maharaj, cuja fala é muito agradável, cuja forma divina é adornada com vestimentas da cor do sol recém-nascido, que é uma morada de devoção intensa e estática. Quem é a única escolha dos sábios, quem é um oceano de renúncia e conhecimento, que é um tesouro de conclusões perfeitas, que é resplandecente como a devoção pura, quem é o melhor dos seguidores de Srila Sarasvati Thakura, quem é o doador de todo o bem, quem é o general líder dos Tridandis Sannyasis, e quem é meu único abrigo. Estou sempre adorando, com grande alegria em meu coração, Srila Bhakti-Rakak Srila Devi Goswami Maharaj, cujos membros são da cor dourada radiante e a forma é bela e suave como a lua. Shri Guru, que se destaca entre os mais eruditos e que está completo por todas as perfeições, que está adornado com as roupas da cor do sol nascente e que está engajado nos passatempos alegres de conceder bhakti, devoção. Apresenta-se agora a autobiografia de Sua Divina Graça, Srila Bhakti-Rakak Srila Devi Goswami Maharaj, o fundador acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mat. Nasci à meia-noite de sábado, 10 de outubro de 1895, na Vani Titi, sob o mesmo signo do Senhor Ramachandra. Sriman Mahaprabhu também nasceu em um sábado. Eu era o segundo filho. A primeira era uma filha, mas ela morreu cedo. Então, Rankavat foi dado à minha mãe para a proteção do próximo filho, ou seja, eu. Portanto, nasci depois que minha mãe tomou Rankavat. Havia 2 quartos feitos de palha, um dos quais era o quarto da maternidade. Devido à perda do primeiro filho, depois que eu nasci e que minha mãe permanecia no quarto da maternidade, meus 2 primos, que sabiam inglês, faziam vigília noturna, bem em frente ao quarto, para ter certeza de que nenhum fantasma, ou algo do tipo, pudesse aparecer, na forma de um gato ou de qualquer outra forma. Portanto, enquanto liam e estudavam, protegiam a primeira metade da noite. Eles eram bacharéis estudando para o mestrado. Durante a segunda metade, ou última parte da noite, 2 alunos de sânscrito, um primo e outro, um tio, sentaram-se lá, em frente daquele galpão temporário, lendo, fazendo a proteção contra qualquer ataque invisível naquele momento. Todos eles faziam vigília noturna. Mais tarde, pelo que me lembro, quando eu era um menino, sendo carregado nos ombros de meu pai, havia uma celebração de Sankirtan acontecendo a certa distância. Chorando, pedi para ele me levar lá. Para me consolar, ele me levou lá por um tempo e depois voltou. Então, meu primeiro irmão nasceu quando eu tinha 3 anos. Lembro-me da cena do nascimento de meu irmão, por volta de agosto de 1898. Também me lembro de quando fiz 5 anos e estava estudando escrita. Eu fui entregue à casa de meu tio materno. Também me lembro de muitas coisas antes disso. Quando eu estava na casa do meu tio materno, durante 3 anos para a educação infantil em uma escola primária,
recebi a ajuda de uma de minhas tias. Ela me ensinou sobre o Ramayana e o Mahabharata. Isso me ajudou muito. Já tinha alguma afinidade com todas essas coisas, algum tipo de conhecimento intuitivo e parcial sobre os antigos ensinamentos mitológicos e a cultura de sessão ortodoxa. Desde a infância, tendenciava para a cultura de sessão ortodoxa, os Vedas, Upanishads, etc. Fé em Deus, todas essas coisas. Aos 9 anos, fui admitido em uma escola secundária, intermediária de acordo com o sistema atual na Índia. Como estudante, sempre me apoiei na cultura chástrica ancestral, no clube de debates, mesmo indo contra os professores que assumiram a causa do renascimento ou da reforma. Sempre estive do lado da cultura anterior. Eu lutei contra eles e não acho que eles poderiam me derrotar. Então, eu segui o fio sagrado da tradição da família quando tinha 14 anos. Sinto que minha memória estava mais ou menos nítida. Eu podia me lembrar do que vi e ouvi na minha infância. Disseram-me que eu costumava ter uma tendência geral de responder não, sempre que alguém viesse me perguntar algo. O que quer que fosse pedido de mim, não. Mas uma vez, quando um de nossos parentes, um acadêmico, foi fazer um exame, veio me perguntar se seria aprovado ou não. Eu pronunciei sim, e ele ganhou uma bolsa de estudos. Então, me matriculei na escola secundária local quando tinha 15 anos de idade. Eu poderia escrever versos em sânscrito antes disso. Gosto de sacrifício na vida, o lado magnânimo. Eu tinha afinidade com o Senhor Ramachandra, com o modo dos passatempos, mas não tanto com o Senhor Krishna por causa de seu Vrindavana Lila. Eu não conseguia entender por que Deus deveria ser um mentiroso e um caçador de garotas, embora eu tenha visto Radha Govinda Murtis. Eles pareciam ser muito charmosos. Eu encontrei alguns antecedentes místicos lá, mas na superfície. Eu gostava mais de Ramachandra do que de Krishna. Minha atração por Krishna veio primeiro por meio do Bhagavad Gita e depois por Mahaprabhu. Eu gostava de Ramachandra por sua magnanimidade. Eu estava atraído principalmente pelo ideal de entrega. Então gostava muito de Radharani, gostava muito de Mahaprabhu, mas minha atração por Krishna era menor. Minha atração por Krishna veio por meio de Mahaprabhu e por meio de Radharani, do lado deles. Quando eu tinha 9 ou 10 anos, havia um templo onde as deidades Radha Krishna foram instaladas em Jagadanandapur, perto de Kathua. Todos os anos, no mês de Kartik, meu pai costumava ler o Srimad Bhagavatam lá. Às vezes, eu visitava aquele templo com ele e encontrava ali certa atmosfera mística. Parecia-me muito místico. Após a matrícula, fui para Baharampur para estudar na faculdade de Krishnanath College. Lá, na companhia de um de meus primos, filho de meu tio materno, entrei em contato com o povo da Bengala Oriental, que era conhecido, ouvimos, por sua ousadia e natureza sacrificial. Eu me hospedei no mesmo albergue que eles e fui admitido na mesma faculdade em Baharampur.
Depois do 4º ano, fizemos o exame de bacharelado. Quando eu era aluno do 4º ano, entrei em contato com um menino mais novo que acabara de passar e fora admitido recentemente na faculdade. Descobri que havia um pequeno grupo de alunos viciados em meditação e púdia, e havia outro grupo que não se importava com a adoração, mas gostava do serviço aos pacientes e de fazer o bem para o público. Mas tenho uma natureza interna para ambos. Eu era aluno do 4º ano e aquele menino era aluno do 1º, um intervalo de 3 anos. Eu descobri que ele inclinava-se a ambos os lados muito intensamente, tomando o nome do Senhor, às vezes muito alto, como um louco, e também fazendo Sandhya Vandana, orações e adorações regulares pela manhã, ao meio-dia e à noite. Ao mesmo tempo, quando havia algum paciente, ele se dedicava ao serviço deles, mesmo deixando de frequentar as aulas da faculdade. Ambos os lados, serviço social e adoração, foram combinados nele. Antes disso, quando estudei na escola, ganhei um livro no qual é mencionado que, se continuarmos com o Japam, o canto meditativo do Gayatri, 432 vezes ao dia, podemos alcançar um aprimoramento espiritual muito bom. Pratiquei isso por algum tempo e, naquela época, tentei o meu melhor para compreender a verdade revelada, sem consultar nenhum dicionário ou gramática. Eu tinha ouvido dizer que o Gayatri é consciente, espiritual, não palavras mortas. Então pensei, se eu continuar com o Japam, o próprio Gayatri expressará seu significado e propósito. Eu abordei com essa atitude e costumava sentir um pouco de luz vindo das palavras do próprio Gayatri. Eu já tinha algum conhecimento sobre isso há algum tempo. Então, como disse, entrei em contato com aquele garoto na faculdade e tentei me associar a ele. Seu nome era Sri Suresh Bhattacharya. Ele veio de uma família brahmana de Faridipur. O fundador do Bharat Seva Ashram, Sri Pranavanandana, era de sua aldeia. Shripad Madhusudana Maharaj também vem da mesma aldeia. Um dia, quando nós dois íamos dar uma caminhada matinal e também escovarmos os dentes com pequenos gravetos, ele se referiu ao pai com a expressão, aquele cavalheiro. Eu fiz objeção a isso. Por que você usa esta expressão para seu pai? Você diz, aquele cavalheiro? O que é isso? Ele disse, sim, cometi um erro. Não deveria ter falado dessa forma antes de você. Mas realmente é assim. Aquele cavalheiro. Ele era um cavalheiro. E nesta vida, eu fui até ele. Ele me protegeu por algum tempo. E na próxima vida, irei para algum outro lugar. Assim, estamos indo para lá e para cá, indo para algum cavalheiro e de lá para outro cavalheiro. Embora eu tenha feito oposição, esse ponto me atingiu muito. Comecei a pensar, sim, é verdade, estamos no meio de pai, mãe, irmão, ou como ele disse, aquele cavalheiro. Que ligação real eu tenho com eles, ou eles comigo? Nós somos como estranhos. Pensando e pensando sobre este ponto,
O mundo inteiro se tornou tão vazio. Senti uma atmosfera furiosa, sem abrigo para levar a lugar nenhum. Uma posição caótica, e não tenho posição de estabilidade. De onde estou indo? Para onde ir? Quanto tempo devo ficar aqui? Este é um ponto no infinito. Eu sou um ponto incerto em todo o infinito. Um grande choque me atingiu dessa maneira, e essa foi a grande mudança em minha vida. A conquista mundana não tem valor. Eu estava estudando, um aluno do 4º ano. Eu deveria comparecer dentro de alguns meses para o exame final. Meus amigos ficaram alarmados ao ver minha posição. O que você está fazendo? Está negligenciando os estudos. Como vai conseguir passar? Seu pai está mandando dinheiro para a sua educação e você não é tão rico. Desse modo, eles tentaram ao máximo me ajudar, mas eu não conseguia me concentrar em nenhum livro de estudo. Eles disseram: se você não pode fazer isso, vamos ler e você vai ouvir. Naquela época, meu amigo me deu algumas publicações sobre a vida e os ensinamentos de Mahaprabhu, e eu as devorei como néctar. Eu encontrei alguma posição lá. Não é que eu esteja em lugar nenhum. Aqui está o suporte, a base e a fundação. Encontrei aqui o sustento, a esperança e o abrigo de que precisava. Assim comecei a ler e ler. Minha própria natureza era que tudo que eu lia com atenção. Pode ser lento, mas minha leitura é mais ou menos precisa e representa o aspecto verdadeiro. Eu também podia ouvir muito claramente. Mesmo sem ler, a audição aguda também fazia parte da minha natureza. O que quer que eu tenha ouvido, pude compreender e mantê-lo dentro de mim. E aqui também, pela leitura aprofundada, encontrei minha vida, minha esperança futura, tudo. Eu fui convertido. Na família de minha mãe, havia algum reconhecimento de Sri Chaitanya Deva, mas minha família paterna era de smartas ortodoxas. Eles odiavam os seguidores de Chaitanya Deva. Chaitanya Deva criou uma sociedade caótica, pragas que não conseguem manter sua posição na posição social. São eles que se reúnem para seguir Chaitanya Deva. Aqueles que perderam sua posição social tornam-se Vaishnavas e dizem que são seguidores de Chaitanya. Na família de meu pai, eles diziam isso. Eles tinham tanto ódio. Mas depois disso, me converti totalmente em um seguidor de Chaitanya. Esse sentimento veio a mim, não apenas intelectualmente, mas também no coração e na mente. Passei por uma conversão total. Então meu pai morreu. Ele ficou desapontado e abatido. Eu era o filho mais velho e ele tinha alguma esperança em mim para questões familiares. Mas quando viu tal mudança em mim, pode-se dizer que ele morreu quase com o coração partido. O peso da família também veio à minha mente, mas meu estado de espírito estava em outro lugar. Ocorreu-me a chance de levar uma vida de abnegação. Por um ano, o filho de um pai falecido não usa guarda-chuva nem sapatos. Fiz alguns acréscimos extremos. Usei nada além de um pedaço de pano e um lençol por ano. E meio louco,
Eu costumava fazer trabalhos agrícolas e servir as vacas. De qualquer forma, passei no bacharelado. Meus colegas de classe disseram que era um massacre por atacado. Muitos poucos poderiam passar, mas de alguma forma eu passei. Alguns de meus colegas disseram: pelo método de adorar e satisfazer a Deus, ele passou. Ele não estudou, mas passou, apenas por adorar a Deus. Eles disseram assim. Quando meu pai morreu, ele faleceu quase com plena consciência. Ele me contou várias coisas. Uma era que eu teria que me casar. Eu nunca havia mentido. Qualquer que seja o efeito, falei estritamente a verdade. Eu não podia me comprometer diante dele, então me senti pressionado. Quer você se case ou não, não me perturbe neste momento de minha morte. Diga que você vai fazer isso. De qualquer forma, a expressão veio de mim. Vou tentar cumprir o seu pedido. Assim, de maneira modificada, respondi-lhe. Então, de qualquer forma, eu tive que me casar. A vida de casado continuou por 6 anos. Nesse ínterim, fui estudar de novo na aula de Direito, mas o movimento do Gandhi de não cooperação surgiu e me juntei ao movimento, porque havia uma espécie de promessa de que dentro de 1 ano ele daria independência. Eu queria me tornar um sannyasi, mas nossos conterrâneos queriam 1 ano. Então pensei que deveria sacrificar isso por eles. Deixei a faculdade de Direito e trabalhei por algum tempo como secretário do movimento aqui em Calma, e às vezes na aldeia por 2 ou 3 anos. Em seguida, o movimento foi interrompido por algum tempo, e mais tarde fui procurado para servir em Calcutá. Com a ajuda de um superintendente de um escritório governamental, ganhei alguma vocação e me instalei em Calcutá. Eu permaneci num escritório lá. Minha atração é sempre por Mahaprabhu. Vaguei aqui e ali em busca de um sábio, de quem tomar iniciação. Mas eu não poderia selecionar ninguém para o meu gosto ou satisfação. Um dia, eu estava voltando do escritório e encontrei um cartaz numa avenida. Gaudiya Mat Mahotsav, por 1 mês. O endereço foi dado, próximo ao templo Pareshnath. Encontrei este cartaz de cor vermelha. Eu pensei, Gaudiya Mat devem ser os seguidores de Mahaprabhu. Vamos ver o que há lá. Quando eu era estudante de Direito, através de Suresh Bhattacharya, conheci o fundador do Bharat Seva Ashram, Shri Pranavananda, e ele fez o possível para me levar para sua missão, mas recusei categoricamente. Minha cabeça foi vendida para Mahaprabhu, Gauranga, então não posso ir a nenhum outro lugar. Ele disse, eu também tenho grande reverência por Mahaprabhu Chaitanya Deva, mas acho que o primeiro estágio deve ser a abnegação budista, ou vairagya, e indiferença ao mundo. Em segundo lugar, o Vedanta, ou Jnana de Shankar. E o último e mais elevado será o Prema, de Chaitanya. Caso contrário, as pessoas interpretarão mal esse amor como luxúria. Eu respondi, sim, o que você diz está certo, que o Prema Dharma de Sri Chaitanya Deva é o mais elevado,
acima das concepções de teísmo budista e shankarista. Mas Chaitanya Deva não nos disse: vá aos budistas, pratique Vairagya, depois vá para Shankar e tenha conhecimento do Vedanta, e só então venha a mim. Na verdade, ele disse: onde quer que você esteja, associe-se a um sadhu e poderá receber o nome. Ele foi silenciado. Eu disse a ele: se você tiver algum poder sobrenatural, ficarei grato se puder dizer onde está meu guia espiritual, meu Gurudeva. Mas ele adotou o nome de algum cavalheiro, Haranath. Fui procurá-lo, mas não consegui encontrá-lo. Mas foi então que encontrei aquele cartaz e descobri a Gaudiya Mate. Lá, eu encontrei apenas um cavalheiro manejando o corredor externo, e o resto tinha ido em procissão de Nagar Sankirtan. Então, conversei um pouco com aquele cavalheiro. Eu havia estudado um pouco sobre Chaitanya Deva e outras escrituras, mas descobri que essas pessoas que representam o mate tinham um conhecimento mais profundo e sólido que eu. Então o grupo voltou do Nagar Sankirtan e eu encontrei Guru Maharaj na frente com sua danda. Assim que ele chegou à frente do mate, algum discípulo veio e pegou a danda dele e gradualmente ele foi recebido por todos. À primeira vista, descobri que a atitude de Guru Maharaj era de completa indiferença para o mundo comum. Ele não se importa com ninguém. Ele é autossuficiente. Tive esse tipo de impressão desde a primeira vista. Então comecei a visita. Aos poucos, percebi que queria ficar na sua companhia. Infelizmente, eu não tinha conseguido encontrar antes, mas agora me veio o pensamento: o que me impede de vir e ficar aqui? Pensei na minha casa, meu pai falecido, mãe viva, 3 irmãos mais novos. Eles não serão muito afetados, mas minha esposa ficará afetada. Não sei porquê, mas um pensamento repentino veio à minha mente: se ela morrer, eu estarei livre. Fui atraído por essa associação. Havia muitos membros de natureza cavalheirística e educada, totalmente dedicados ao serviço de Mahaprabhu. Isso me atraiu ainda mais. E foi naquele mesmo dia. Cheguei ao meu bairro e descobri que minha esposa estava doente. Voltei para casa naquela noite e depois de 3 dias ela faleceu. Minha mãe tentou me casar de novo, mas não conseguiu. E em 6 meses, ela também desapareceu. Ela morreu lá. Um de meus irmãos, Satien, estava cuidando dela com outros peregrinos e irmãs. Eu, enfim, estava livre. Eu estava pronto para ir até o mate. Eu estava pensando que deveria depositar minha fé ali. Então achei necessário saber o máximo possível sobre a missão. Conhecer a missão significa conhecer o líder da missão. Tentei subir as escadas onde Guru Maharaj ficava. Eu estava na frente da sala dele e me sentei lá para ouvir, porque estava pensando em me juntar à missão. Então, um dia ocorreu que Kirtananda Prabhu, um brahmachari, me parou quando eu estava tentando subir. Onde você vai? Estou indo para Guru Maharaj. Gosto muito de ouvir e me associar. Nunca. Você deve ficar aqui na sala de espera. E quando encontrar alguém,
irá informá-lo com quem deseja se encontrar. Ele verificará e quando ele retornar com a resposta, você pode ir. Caso contrário, você deve ficar aqui. Nunca cruze esse limite. Um pouco duro, então eu pensei, qual deve ser a natureza atenciosa dos sábios? Por que deveria haver alguma diferença externa e interna? Portanto, não preciso voltar aqui. Mas naquele exato momento, a posição de Shukadeva apareceu em minha mente. Eu tinha lido o Mahabharata e Srila Vyasadeva enviou Srila Shukadeva Goswami para Rajasri Janak para terminar sua educação, ou sadhana. Srila Shukadeva veio e foi detido por 7 dias no portão externo. Então, a informação chegou até Janak, que sancionou. Permita que ele passe pelo portão. No portão seguinte, ele foi novamente detido. Desta forma, havia 7 limites da capital, e em cada um dos 7 portões, ele foi detido por 7 dias. Portanto, 7 vezes 7 significa que ele ficou detido por 49 dias, e só então conseguiu se encontrar com Janak. Este pensamento veio à minha mente, e então veio o próximo pensamento conclusivo. Se houver alguma coisa ruim aqui, e eles me levarem e me colocarem em um trono para me adorar, eu não deveria vir aqui. E se houver bem de verdade, e eles me baterem com um cabo de vassoura, não devo sair. Essa conclusão veio à minha mente e continuei a visita. Um dia, Guru Maharaj estava passeando no telhado, logo após ter comido sua refeição da tarde. Geralmente ele não comia à noite. Eu apenas me aproximei e me posicionei em um canto. Um homem me estava atendendo. Guru Maharaj perguntou, ele tem algo a dizer? O atendente veio e me perguntou, você tem algo a dizer? Não, não tenho nada a dizer. Ele diz que não tem nada a dizer. Então Guru Maharaj disse, ele tem algo a perguntar? Ele novamente veio até mim e disse, Guru Maharaj quer saber se você tem algo a perguntar. Não tenho nada a perguntar. Ele novamente voltou a Guru Maharaj e disse, ele não tem nada a perguntar. Novamente, Guru Maharaj disse, ele tem algum propósito em mente para vir aqui. A pessoa voltou para mim e eu disse, sim, sem propósito nenhum incidente pode acontecer. Quando eu vim, tinha algum propósito. Qual propósito? Para ganhar a graça de todos vocês. Essa foi a minha resposta. Nada além disso. Talvez isso tenha tocado Guru Maharaj. Ele se aproximou de mim e me perguntou quem eu era, o que fazia, onde ficava a minha casa e assim por diante. E então ele disse, você tem sorte, você nasceu na área de Gouramandal. Eles imprimiram um livreto e o atendente disse, Guru Maharaj está oferecendo este livreto a você. Eu disse, eu já tenho esse livreto. Ele disse, isso não importa. Com sua boa vontade, ele está dando isso a você. Então é outra coisa. Você pega. Então eu coloquei na minha cabeça e aceitei. Essa foi a primeira conversa com Guru Maharaj. No ano seguinte, fui convidado para a cerimônia de aparecimento de Sriman Mahaprabhu em Mayapur. Naquela época,
Eu estava visitando o mate e apenas ouvindo. Eu fui lá para a cerimônia. Naquela época, minha mãe também estava me convidando para ir à aldeia Gumo, onde ela estava hospedada com meu segundo irmão. Ela queria me ver antes de ir para Hardwar. E o pessoal da Gaudia Mate também estava me convidando para ir a Mayapur. Eu estava em um dilema. O que fazer? Foi a ligação de minha mãe, e talvez a última. Ela poderia não viver. Sua saúde não estava boa. Esta foi a chamada. E eu pensei, eu quero ficar deste lado da minha vida. Então este lado deve ter preferência. Ou seja, evitei o telefonema de minha mãe e, em vez disso, fui para a Gaudia Mate. Pelas conversas em geral, descobri que eles não se importam com a opinião de ninguém. Mas quando algo é citado da Escritura, eles dão uma audição paciente. Essa era a natureza deles. Resumidamente, eles rejeitam tudo. Eles não se importam com ninguém, mas eles se preocupam apenas com a verdade bíblica, que eles consideram e avaliam sobriamente. Mas com aversão, eles rejeitam tantos baluartes da sociedade da época. Eles rejeitam sumariamente todos eles. Mas Mahaprabhu, o Bhagavatam, o Gita, eles são tudo em tudo. Eu tinha uma atração e um gosto por eles. Eu poderia me identificar com eles. Então, quando fui para Mayapur novamente, vi muitas coisas que me tocaram. Srila Prabhupada estava dando uma palestra para muitos cavalheiros que vieram de Krishnanagar, pessoas educadas. Em outro lugar, o idoso Shripad Bhakti Pradip Trita Maharaj estava dando uma palestra. Em outro lugar, Shripad Bhakti Swarupa Parvati Maharaj foi encontrado escrevendo recibos, recolhendo fundos do povo. Foi uma colmeia de atividade. Senti uma atmosfera transcendental e feliz ali. Quando a celebração acabou, Guru Maharaj estava sentado em uma cadeira de lona na varanda de seu quarto. E muitas pessoas estavam oferecendo-lhe reverências e voltando para casa. Naquela hora, ele estava falando, dando um discurso. Sempre tive muita vontade de ouvi-lo. Ele estava dizendo: não me enganem. Eu estava alerta. O quê? Onde estava a questão de enganá-lo? Por que trapacear? Todos foram convidados, vieram e agora vão embora. Qual foi o seu ponto sobre trapaça? A próxima coisa que ele disse foi: todos vocês vieram com o entendimento de que se engajarão no serviço de Krishna. E então eu entrei em algum relacionamento com vocês. E agora, apenas como forma, vocês participaram desta cerimônia. E vocês estão indo para casa para se envolver em assuntos mundanos. Mas sua garantia para mim foi de que todos vocês iriam servir a Krishna. Mas desapontados, então ele continuou: você pode dizer, tenho alguns negócios importantes, e depois de terminar isso, irei me juntar a você o mais rápido possível. Mas não. Se você me disser que há apenas um pequeno incêndio, e após extinguir o fogo você retornará, então eu digo que também não é necessário. Se o fogo queima o mundo inteiro, você não perde nada. Em vez disso, você será poupado se puder se desconectar daquelas coisas que estão queimadas.
todo o seu engajamento positivo, seu anseio interior, tem coisas correspondentes em Krishna. Todas as suas necessidades e anseios serão satisfeitos no serviço aos sagrados pés de lótus de Krishna e em nenhum outro lugar. Ele falava com muita veemência. Eu fiquei maravilhado. Eu pensei, eu nunca ouviria em nenhum lugar deste mundo uma necessidade tão intensa de Krishna Bhajana. Então devo jogar minha cabeça aqui. Foi então que tomei a decisão de que devo ser um discípulo aqui. Antes de minha mãe morrer, ela tinha alguma apreensão de que ele é meu filho mais velho, mas se tornará um sannyasi sem completar minha cerimônia de Shraddha, os últimos ritos. Então, quem fará minha cerimônia de Shraddha? Quando ela faleceu, fui para casa e completei sua Shraddha. E depois de terminar, vim no final de abril para me juntar ao mate. No começo, eu disse que meus 2 irmãos mais novos terminariam os estudos e seguiriam a vocação. Depois eu me afastaria. Mas Shripad Bharati Maharaj e outros disseram que eu tive uma grande oportunidade. Eles pressionaram. Krishna levou sua esposa e Krishna levou sua mãe. Ele fez o suficiente por você. Realmente, se você negligenciar esta chance, talvez algum outro obstáculo apareça e esta vida seja estragada sem esperança. Eu perguntei, o que você está dizendo? Eles disseram, venha imediatamente. Segui esse conselho e entrei no mate imediatamente. Eu estava morando junto com meus 2 irmãos em um albergue e eles vieram comigo. Eles voltaram chorando, mas eu fiquei no mate. Fiquei algum tempo em Calcutá. Fui solicitado para prestar algum serviço à imprensa, mas não fui particularmente inspirado pelo trabalho de revisão da imprensa. Eu gostava muito da pregação, fazer kirtan e pregar. Então, fui enviado em seguida em uma viagem de pregação. A primeira parada foi na Dumurukonda Mate, na Bengala. De lá para Benares, depois para Vrindavana. Lá houve Nagar Kirtan por algum tempo. Então fui levado para Delhi, onde houve coleta de porta em porta por algum tempo. Então, o mate em Kurukshetra foi estabelecido, e eu fui nomeado comandante do mate lá. Então fiquei sozinho. Uma pequena cidade e o lugar de Kurukshetra é um lugar solitário, exceto durante o eclipse solar, quando há uma grande movimentação de centenas de milhares de pessoas. Fazendo coleta, passei uns 2 ou 3 anos lá, até que o mate de Nova Delhi foi fundado e eu passei a tomar o comando lá. Todos os anos, em agosto, tínhamos que voltar para a celebração do mate em Calcutá por um mês. Quando voltei para cá, fui levado por Shripad Bhakti Hridai Bom Maharaj e Sri Hayagriva Prabhu em um grupo ao lado de Madras, instalando as pegadas de Mahaprabhu. Novamente, ao retornar, o Bag Bazar Mate foi aberto, e da casa original alugada em Yuntadanga, as deidades foram movidas em uma procissão, em uma carruagem para Bag Bazar, e um festival de um mês foi realizado lá. Depois disso, Prabhupada continuou naquele ano, estabelecendo e instalando aquelas Padapita, pegadas de Mahaprabhu,
até Mangalgiri, perto de Kopur. Então ele foi a Madras e declarou a abertura da Madras Gaudiya Math e nos colocou lá. Alugamos uma casa. Shripad Bon Maharaj era o líder e o sannyasi sênior. Nesse interim, recebi sannyasi, recomendado por Shripad Bon Maharaj. Ele disse a meu respeito: ele pode pregar bem, ele é um bom pregador, e eu tinha um bacharelado, e era conhecido como Sri Ramendra Sundar Bhattacharya. Meu dever era abordar as pessoas e apresentar os sannyasis, e mais ou menos eu tinha o trabalho de coletar. Mas Shripad Bon Maharaj disse: ele não é um bom coletador, mas um bom pregador. Ele fala Harikatha muito bem. Então recebi sannyasa em outubro de 1930. E depois de instalar as pegadas de Mahaprabhu, uma a uma, em vários lugares, Prabhupada abriu o mate em Madras, como mencionado acima. E ficamos lá e começamos a pregar por mais ou menos 3 anos. Então houve o Parikrama de Vrindavana. Entramos nesse programa. E então Shripad Bon Maharaj foi para a Inglaterra para pregar. E eu estava encarregado do mate em Madras. O templo foi construído quase na minha época. Mais tarde, o mate de Bombay foi aberto e fui levado novamente lá. Morei lá por algum tempo e depois fui levado pelo grupo geral com Prabhupada. Passando a maior parte do tempo com Prabhupada, pregamos em diferentes lugares da Bengala. Antes disso, Prabhupada queria que eu fosse pregar em Londres, mas eu disse: não sou adequado para isso. Não consigo acompanhar o sotaque deles e não tenho a tendência de me misturar muito com eles. Você vai gastar dinheiro para me enviar, mas não vou conseguir apresentar nenhum resultado satisfatório. Claro, se você me mandar, devo ir, mas estou apenas informando o que sou. Então ele enviou outra pessoa ao invés de mim. Quando Prabhupada adoeceu, fui ao seu leito. Apenas um dia antes de sua partida, ele me chamou e me pediu para cantar Shri Rupa Manjari Pada. Naquela época, eu não estava acostumado a liderar o Kita. Eu estava hesitando. Shri Ukta Kunja Babu, mais tarde, Shripad Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, perguntou a um Brahmachari Prabhu: continue cantando. Então ele começou a cantar, mas Prabhupada sentiu-se insatisfeito. Ele disse: eu não quero ouvir o tom ou o som doce. Então aquele Brahmachari Prabhu parou e eu tive que cantar Shri Rupa Manjari Pada. E os outros disseram: Prabhupada, por meio disso, deu a você a admissão à sessão Rasa Seva. Cerca de 1 ano antes disso, eu compus um poema em sânscrito sobre Srila Bhaktivinoda Thakura, e Srila Prabhupada ficou muito feliz com isso. Quando li pela primeira vez para ele, ele comentou: um humor muito feliz. Em seguida, eu ouvi. Ele disse a Shripad Shrauti Maharaj: este poema é tão bom, não foi escrito por ele, foi escrito pelo próprio Srila Bhaktivinoda Thakura e saiu por meio dele. É muito apreciado. Uma vez, ele disse a Shri Yukta Aprapta Prabhu: estou satisfeito porque o que vim dizer permanecerá depois de mim
encontro neste sloka o Siddhanta. Aquilo que é o gracioso presente de Sri Gaurachandra, o profundo significado interno, é conhecido por Sri Swarupa Damodar. Aquilo que é adorado por Sri Sanatana Goswami e distribuído pelos Grasa Tattva, os acharyas liderados por Sri Rupa Goswami, o que é provado e enriquecido por Sri Raghunatha Das Goswami e seus seguidores, e tenramente protegido por Sri Diva Goswami e sua companhia, e que é venerado de longe por grandes personagens como Mahadeva, o Senhor dos Deuses, e Brahma, maravilha das maravilhas, aquele néctar estático do serviço exclusivo dos pés de lótus de Shri Radha. Você ocupa a posição perfeita para misericordiosamente dar até mesmo isso para nós. Antes disso, também escrevi um artigo para o jornal Nadia Prakash, e Prabhupada comentou com Shripad Raman Maharaj, que era o editor. Se você puder reunir este tipo de artigo para publicar em seu jornal, o padrão de seu jornal será elevado. Esses artigos são desejáveis para serem publicados. De qualquer forma, ele apreciou minha compreensão e realização. Pergunta: eu ouvi que Srila Prabhupada elogiou você como Shastra Nipuna. Em Madras, na Gaudia, o principal jornal semanal da Gaudia Mate, foi publicado um Siddhanta. O aniversário de Srimati Vishnupriya Devi e o aniversário de nosso Guru Maharaj foram transpostos erroneamente. Ambos são Panchami, o quinto dia lunar. Srimati Vishnupriya Devi está em Panchami, na quinzena de lua brilhante, e Prabhupada está em Panchami, na lua escura de 15 dias, mas eles foram transpostos. Prabhupada para o quinto luminoso e Srimati Vishnupriya Devi para o quinto escuro. Eu li com atenção e achei que a base estava errada. Por que Krishna Shakti veio na lua brilhante e Gaura Shakti na lua escura? Achei que deveria ser exatamente o oposto. Mostrei-o a Shripad Bom Maharaj, considerando-o um grave erro. De repente, ele pegou a caneta e escreveu uma carta com o seguinte propósito: o que é isso? Pensamos que os editores têm algum contato com a realidade, e o que eles escrevem tem alguma conexão real com o sentimento. Mas como pode ser esse tipo ou erro possível com eles? Eles não têm conexão, tudo mistura. Então foi detectado e uma emenda foi publicada em uma edição posterior. Quando Prabhupada estava lá, os livros de Ramananda Roy foram publicados. Foi mencionado que quando Mahaprabhu foi a Vrindavana, ele encontrou Sri Rupa e Sri Sanatana Goswami no caminho. Mas eu sabia claramente que ele os encontrou ao retornar de Vrindavana. Então me opus. De qualquer forma, não levei isso ao conhecimento de Prabhupada, mas deve ter percebido que Sridhar Maharaj detectou todas essas coisas. Na ocasião de seu Vyasa Puja, Prabhupada fez um discurso por escrito e lá mencionou antes do meu nome, Shastra Nipuna. Ele tem um conhecimento muito profundo das escrituras. Essa foi sua consideração. Pergunta: e descobrindo o lugar de Sri Ramananda Roy,
Quando fui chamado de Uttar Pradesh para me juntar ao grupo de madras, meu nome era Sri Ramendra Sundar Bhattacharya. Mas agora ele mudou o meu nome para Sri Ramananda Das. E com este nome, ele me enviou com um grupo para descobrir o lugar da conversa entre Srimad Mahaprabhu e Sri Ramananda Roy, e para instalar o Padapita lá. Naquela época, eu dei uma curta palestra em Rajmahendri sobre aquela conversa de Srimad Mahaprabhu e Sri Ramananda Roy, e ouvi de Shripad Krishnadas Babaji Maharaj que Shripad Bom Maharaj era da opinião de que este discurso era extremamente apreciável e continha os ensinamentos mais preciosos. Hare Krishna. Pergunta: esse templo onde você instalou o Padapitis ainda existe? Sim, durante nosso tempo, as deidades foram instaladas por Prabhupada, mas havia apenas aquele mandir. Um mandir separado foi estabelecido após Prabhupada, talvez por Shripad Bhaktivilas Tirtha Maharaj. Mais tarde, eu mesmo, como um sannyasi, como um brahmachari vestido de branco, que mais tarde foi Shripad Madhava Maharaj, trabalhamos juntos. Além disso, coletei fundos do Raja de Jaipur para o templo de Madras. Também há uma história nessa relação. Ele foi nomeado Dewan, oficial do governo de Jaipur, por ser uma área adivasi, de povos indígenas. Um tipo especial de regra foi introduzido lá pelos britânicos. O Dewan é mais poderoso que o rei. Viemos de Madras com algumas recomendações do presidente da Suprema Corte, Sri Ramesham, para encontrar o Raja de Jaipur. Então, o Raja prometeu pagar o custo do templo de Madras, mas ele continuou pedindo: aproxime-se do Dewan, e ele, e não eu, lhe dará o dinheiro. Portanto, vá e consulte o superior. Estou apenas dando o meu sinal de aprovação, mas o dinheiro será pago por ele. Então conheça-o. Eu tinha ouvido dizer que ele era um homem meio ateu, então hesitei em abordá-lo. Eu disse: você é o rei, você é o mestre, então é melhor que você dê o dinheiro. E assim por diante. Mas ele insistiu várias vezes: você terá que encontrar o Dewan. Mas quando conheci o Dewan, foi exatamente o oposto. Ele disse: sou o último homem a pagar a você esta quantia, 10.000, para construir o templo em Madras. Se você fosse construí-lo aqui, então eu poderia ter alguma consideração. As pessoas aqui teriam alguma recreação no templo. Mas essas pessoas pobres, meio alimentadas e meio vestidas, se receberem algum dinheiro a mais, devo dar uma ordem de ajuda. Os fundos devem ser usados para essa causa, não para este luxo de construir um templo. E isso também é na cidade de Madras. Vá lá e colete fundos para construir seu templo. Então eu pensei que este era o caso perdido. Então remédios drásticos deviam ser aplicados. Então eu vim com este sloka do Srimad Bhagavata. Você quer ajudar o Adivasis, e eu também quero ajudá-los. Mas sua ajuda é de uma maneira particular, e minha ajuda é de outra maneira. Foi dito nas Escrituras que ansiar por algo é uma doença cardíaca.
é mencionado no Bhagavatam por Shukadeva Goswami. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero milhares, eu quero milhões. Isso é doença cardíaca e não real. Quando eu era um porco, devorei um monte de fezes, mas a fome não foi saciada. Quando eu era um elefante, acabei com uma floresta inteira, mas a fome não acabou. Portanto, a fome nunca pode acabar desta forma. Há tantos que acumularam milhões que ainda dizem: não, isso é muito pouco, eu quero mais. Portanto, esta é uma doença cardíaca. E no Bhagavatam, Shukadeva Goswami deu um remédio para isso: Vikritida. Quando você pode acomodar o absoluto para ter seu jogo completo e irrestrito e usar sua propriedade com tudo, cada átomo na criação, se você pode acomodar tal concepção do absoluto com o meio ambiente, então você pode sair desta doença cardíaca. Não há outra maneira. Minha pregação não era de um falso comportor, mas uma negociação direta, lidar com a pura verdade, não de forma persuasiva ou indireta, lisonjeira, ou por palavras doces para roubar o homem de alguma forma. Conversa direta. Após o desaparecimento de Guru Maharaj, houve curadores nomeados por ele, e ele disse para fazer um porco governante. Mas, infelizmente para nós, havia muitas discrepâncias e a missão não podia ser mantida. Embora eu achasse que deveria tentar ao máximo purificar o movimento, de acordo com minha consciência, não era para ser assim. Então eu pensei que deveria sair silenciosamente. Meu princípio não seria tentar lutar novamente para purificar a missão. Essa era a minha mentalidade. Eu ainda estava um tanto associado, e alguns irmãos espirituais foram presos. Eu não podia sair como um covarde, mas depois de talvez um ano, o caso foi encerrado, eles foram soltos, e fui para Vrindavana deixando a associação do Mate. Eu não me importo com essa luta. Eles fizeram o possível para me manter com eles, mas eu disse que não era possível para mim permanecer na associação de pessoas em disputa. Fiquei lá em Govardhana por um mês, e completando o Urjavrata, peguei a Govardhana Shila, vim aqui e aluguei uma casa por 2 rúpias por mês. Quando voltei de Vrindavana, conheci meu irmão anterior. Ele estava a serviço de uma ferrovia. Pedi a ele que me desse 10 rúpias por mês durante alguns meses. Ele concordou e fez isso por 2 ou 3 meses. E assim eu vim para cá. Aos poucos, os outros tentaram descobrir onde eu estava. Finalmente, eles me descobriram e começaram a me visitar de vez em quando. Sempre que eles vinham, eles traziam algum presente ou algo assim. Shri Yukta Shakti Charan Rai garantiu este enredo. Ele comprou com seu próprio dinheiro, onde está o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Aqui comecei meu serviço de coração, em uma cabana. 1942. Entrei naquela cabana com a Govardhana Shila. Antes disso, morei por algum tempo com Shripad Keshav Maharaj. Mas aqui eu estava separado. Apenas uma pessoa estava comigo. Então, depois de algum tempo, outra pessoa veio com alguns senhores de Odisha. E alguns outros irmãos espirituais também vieram. Então, Shripad Govinda Maharaj, quando menino, Shri Gourendo Brahmachari
e outros vieram. Não costumo pregar com muita frequência. Quase sempre estou sentado aqui e muito raramente saio no estilo anterior. Shripad Madhava Maharaj sempre me acusava afetuosamente. Você está negando a sessão educada das pessoas. Sentando aqui ocioso, você está negando as pessoas. Você tem qualidade e capacidade de pregar os ensinamentos de Mahaprabhu, especialmente para as pessoas educadas. Mas você não faz isso. Sempre que ele vinha, ele sempre me cobrava, quase todos os anos. Depois de completar as celebrações do Gaura Purnima, ele costumava me visitar e me cobrava. Todos os anos, para a celebração do Mate em Calcutá, eu costumava ir e dar palestras lá. Assim, dias se passaram. Eu vim conhecer Shripad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj em Allahabad, quando eu estava vestido de branco, antes do sannyasa. Depois vim para cá, para a Bengala, e depois fui para Madras. Provavelmente foi pouco antes de 1930. Naquela época, ele era um agente dos laboratórios Kartik Bose. Ele foi levado para o mate. Prabhupada não estava lá então. Aproximadamente em 1933, depois do Vrajamandal, Prabhupada voltou a Allahabad para lançar a pedra fundamental. E naquela época, ele encontrou Prabhupada em algumas visitas e recebeu iniciação. Vocês já conhecem minha relação com ele. E assim terminou a autobiografia de Srila Siddhartha Maharaj. Para nós ocidentais é cansativo ficar escutando. E o pessoal da Índia, eles ficam 3, 4 horas sentados com as crianças. Mas é muito auspicioso escutar a vida desde o Srila Siddhartha Maharaj começou a falar a vida dele a partir de 2, 3 anos de idade, né? Que ele lembra quando o irmão dele apareceu, quando o irmão dele nasceu, até o final assim, até ele fundar a missão em 1942, quando ele conheceu a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então ele mesmo descreveu toda a vida dele, é muito auspicioso para nós. É difícil glorificar Srila Siddhartha Maharaj. Ele é considerado o 8º Goswami de Vrindavana, o 7º é Srila Bhaktivinoda Thakura, e ele tem muitas coisas. A Gaudiya Mati, na verdade, o guru dele, Srila Bhaktisiddhanta, nomeou ele através da canção Siddhu Manjaripada, como ele disse aí, o sucessor da Gaudiya Mati. Mas ele não quis, ele fundou a missão dele em 42, e estamos nessa missão até agora, tentando glorificá-lo, tentando continuar com o seu trabalho, e ele fundou essa missão para que nós dessemos Jivedoya para todos, misericórdia às almas, a consciência de Krishna da forma pura. E o nome dele, que o guru dele deu para ele, Srila Bhakti Sridhar Devi Goswami Maharaj. Srila Bhakti, guardião da devoção. E hoje temos Srila Acharya Maharaj como sucessor de Srila Govinda Maharaj. E o nome de Srila Acharya Maharaj é Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, aquele que ensina pelo exemplo a devoção pura. Então, a sucessão discipular continua e estamos tentando honrar tudo que Srila Siddhartha Maharaj fez e manter o nome de Sri Chaitanya Sarasvati Mati como uma missão pura, sem desvio, como ele queria, sem misturar,
E